em inglês aí, é porque foi. This call is now being recorded. A mulherzinha falou, então tá valendo. Hoje é dia 27 de abril, são 5 da tarde. Eu sou o professor Afonso e essa é a aula de História para os nonos anos do CEF 427 de Samambaia. Maria Fernanda está dizendo, eu tenho duas calopsitas, minha camiseta fica toda suja, eu imagino. Calopsita é linda, mas todo bicho faz aquele cocô, né, velho? Que parada sinistra. Eu Ter já bicho em admiro casa só ter faz dois isso cachorros em comigo. casa. Nossa, eu imagino. E eu moro em apartamento ainda, só piora essa situação de animal de estimação aí. Só piora. Se Nada você como um quer, quintal. não tem nenhum animal que você queira, mas eu acho que o pior é gato mesmo. Mas se eu fosse ter, eu preferia Pois ter é. mesmo peixe, como eu tenho já três. Tu sabe que é o que eu ia falar? Às vezes a gente pensa assim, eu vou ter um peixe que não faz sujeira. Aí você tem que lavar o aquário, tá ligado? Não tem pra onde correr, velho. Minha, Bicho faz sujeira mesmo. minha mãe já briga comigo porque eu não quero limpar aquário. Pois é, pois é. Amiguinhos, sejam muito bem-vindos ao segundo bimestre, como eu estou dizendo aí. Eu já meio que dei esse aviso aí antes da gravação, mas eu vou falar de novo só para deixar isso aqui no YouTube também. Esse conteúdo já vai cair na atividade avaliativa do segundo bimestre. E se você tem atividades atrasadas, por gentileza, corre na plataforma e faz, porque os dias de fechar o primeiro bimestre já estão chegando. Assim que eu corrigir a atividade impressa, a segunda atividade avaliativa impressa, eu vou fechar o primeiro bimestre e vou lançar as notas. E aí acabou-se. Então, se você ficar com a atividade pendente, você não terá nota. Toda a avaliação desse bimestre será feita por meio de atividades na plataforma e atividades impressas, ou um ou outro. Se você não tem acesso à plataforma, corre na escola, pega o material impresso, faz a atividade, não perca a sua nota. Belezinha? Para aqueles de vocês que já foram ao colégio e pegaram o livro didático, caso você queira o livro, você pode ir lá pegar, saibam disso, beleza? É só ir lá e conversar com a secretaria direitinho. Nós estamos na página número 42. E claro, vocês têm a sorte de estar no nono ano. O nono ano, na minha opinião, tem o melhor conteúdo de história de todo o ensino fundamental. A gente vai falar sobre comunismo, a gente vai falar sobre nazismo, sobre Hitler e guerras mundiais. Então, esse ano é incrível. E não poderia ser diferente. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre o maior presidente que o Brasil já teve e também o nosso maior ditador. Como eu vivo dizendo, a história não é uma novela da Globo, onde o mal é sempre mal e o bom é sempre bom. Na vida real, as coisas se misturam e às vezes o mocinho age também como um bandido, da mesma forma como o vilão às vezes comete atos heróicos. Beleza? Pois bem, revisando então, quem diabos é Getúlio Vargas? O que a gente estava falando sobre Getúlio Vargas na semana passada? E por que ele é considerado, não só por mim, mas por muitas outras pessoas, o maior presidente da história do Brasil? Bom, até 1930, desde a proclamação da República em 1889, 1890, eu nunca lembro direito o ano, porque eu sempre confundo com o ano da abolição da escravatura. A abolição da escravatura foi em 1889, isso eu tenho certeza. Então, a proclamação da República foi logo depois, em 1890, se eu não me engano. Aliás, vamos tirar a dúvida agora, porque eu sou historiador, eu não poderia estar cometendo esse tipo de erro grotesco, né? Então, vamos ver a proclamação da República, passando vergonha ao vivaço para todo mundo ver. Pois bem, em 1889, 15 de novembro, olha, eu estava certo, que coisa. Então tá bom. Então eu estava errado sobre o que eu tinha certeza, que era a abolição da escravatura. Falar sério. Abolição da escravatura. Vamos confirmar as datas para parar de falar bobagem. A abolição da escravatura no Brasil aconteceu em. Responda para mim, Wikipedia. Wikipedia, cadê você? Socorro. Abolicionismo, não. Abolição no Brasil. Eu sei que eu estou perdendo tempo com isso, mas é só porque eu preciso realmente tirar essa dúvida a fim de parar de cometer erros grotescos. Então foi 1888, exato. 1888 abolimos a escravidão. Um ano depois, os grandes cafeicultores putaços proclamaram a República com a ajuda dos tenentistas do Exército e assim por diante. Pois bem, então desde 1889, agora com a data correta, o Brasil era governado pela oligarquia. E nós estudamos que a oligarquia
era um sistema republicano de governo bastante corrupto. O voto não era secreto, tudo era um jogo de cartas marcadas. São Paulo e Minas Gerais sempre se alternavam no poder, porque eles davam apoio e o candidato que eles apoiavam geralmente era eleito porque as eleições eram fraudulentas, né? E assim por diante, durante esses 40 anos, de 1889 até 1930, o Brasil viveu essa farra de ratos, essa festa de ratos, esse jogo de cartas marcadas do Brasil da Primeira República. Acontece então que Getúlio Vargas, um gaúcho muito bravo, e eu digo para vocês que quando um gaúcho fica muito bravo, geralmente ele muda o Brasil. Pesquisem depois sobre Giuseppe Garibaldi para saberem do que eu estou falando. Para vocês terem uma ideia, esse italiano, que também viveu no Rio Grande do Sul, ele ajudou na Revolução Farroupilha, depois foi para a Itália e lutou lá nas guerras italianas pela unificação da Itália. O cara mudou 2 países e ele era gaúcho. Tá entendendo como é que é? Então, Giuseppe Garibaldi, um bom exemplo de um gaúcho putaço, vale a pena você dar uma pesquisada na internet, porque o cara era incrível. Outro gaúcho muito putaço aí, então, muito estressado, muito sangue no olho, era o Getulhão. Getulhão, em 1930, decidiu se candidatar à presidência da República. Ele falou, eu quero entrar na eleição e eu vou ganhar essa parada. Claro que ele perdeu, né? Foi eleito outro cara lá, apoiado pelo São Paulo, deu uma treta do caramba, porque o Getúlio não ia deixar isso barato, chamou o exército, se aliou aos tenentistas, juntos eles marcharam sobre o Rio de Janeiro, cercaram o palácio do presidente e mandaram ele embora para a Europa. Exilaram o cara e deram um golpe de Estado. Esse golpe de Estado ficou conhecido como a Revolução de 1930, que basicamente foi quando Getúlio Vargas matou com um golpe só a República Velha no Brasil. Então ele assumiu o poder, segundo ele mesmo, esse poder seria provisório, ele não ia governar por muito tempo, e ele dizia o seguinte, assim que nós acabarmos com essa corrupção de voto né, aberto e tal, assim que a gente resolver esse problema no Brasil, eu vou marcar eleições e a gente vai voltar à democracia normal, dessa vez com o voto secreto, com justiça eleitoral e com a parada feita direito. É um discurso bonito? Sim, maravilhoso. O cara acabou com a corrupção da noite para o dia, porque ele expulsou a galera, inclusive não só o presidente, mas também os governadores corruptos, ele colocou interventores no lugar, não é isso? E aí resolveu o problema na base da força bruta, da noite para o dia. Então esse cara, ele estava dizendo, olha, eu vou devolver o poder para a democracia o quanto antes, isso é provisório. Os militares, eles queriam poder político, porque os tenentistas eles não governavam o Brasil desde Floriano Peixoto, lá na proclamação da República. A gente tinha sempre presidentes civis, já desde o século passado, né, desde o século XIX. Então os militares eles diziam, eu quero participar disso aí, eu quero participar do governo. E Getúlio Vargas era a melhor aposta dos caras. A gente chama esse movimento dos militares no poder de tenentismo, por causa dos tenentes. E esses caras, representantes do movimento do tenentismo, inclusive se tornaram os 5 presidentes da ditadura militar, os caras que a gente vai estudar lá dos anos 60 no Brasil. Então, o pessoal da ditadura militar do Brasil são os mesmos tenentistas que apoiaram Getúlio Vargas. Tranquilo até aí? Os militares no Brasil, então, eles tinham essa ânsia de poder. Eles sempre queriam governar, desde que o Brasil surgiu como república lá em Deodoro da Fonseca ainda, que era militar. Então, São Paulo foi o único estado que teve coragem de se opor a Getúlio Vargas, de dizer, não, a gente não concorda com essa parada, a gente quer uma constituição e a gente quer uma democracia correta. Quando Getúlio falou, olha que eu vou aí e bato em vocês, São Paulo falou, oxe, só vem, pegou em armas, montou trincheiras e declarou guerra ao Brasil. São Paulo, então, declarou guerra ao resto do Brasil e essa ficou conhecida como a Revolução Constitucionalista, ou então como a Guerra Paulista, a Revolução Paulista. Pois bem, quando Getúlio percebeu que os paulistas estavam a fim de lutar mesmo, com arma na mão e tudo, ele falou, não, então tudo bem, São Paulo vai ser um caso especial. Vocês daí podem fazer eleições e escolher um governador. O resto do Brasil, eu que mando. Beleza? Então, São Paulo sempre foi um estado mais independente do Brasil por causa dessa disposição em defender os próprios interesses, mesmo com armas, se for necessário. Tranquilo até aí? Isso tudo a gente já estudou, é uma revisão.
E Getúlio estava lá governando de forma provisória. Ele entrou em 1930 e ele falou: não, ó, tá de boa. Em 34 eu vou sair, daqui 4 anos, é o tempo de um presidente mesmo, vai ser como se eu tivesse ganhado a eleição. Enquanto esse tempo passa, a gente conserta a situação aqui no Brasil. Beleza? E aí o Vargas ia governar provisoriamente, só até enfraquecer essas oligarquias corruptas, para então redemocratizar o Brasil. Quando chegou 34, Getúlio falou: ó, vamos escrever uma Constituição nova? Essa Constituição velha aqui do Brasil velho, ela dizia que ela permitiu toda a corrupção a existir aqui e tal, então vamos escrever uma nova. Vamos lá. E aí ele fez a Assembleia Constituinte, chamou juristas do Brasil inteiro, isso geralmente leva alguns meses, e os caras começaram a escrever uma nova Constituição, ou seja, a nova lei para o Brasil. E aí em 34 isso foi concluído, e essa Constituição era maravilhosa, porque ela dizia, olha, o voto agora é secreto. Você vai lá votar e ninguém pode olhar. Isso diminui a corrupção, por exemplo, das cartas marcadas da oligarquia. Lá no voto de Cabresto, isso acabou. Outra coisa boa da Constituição de 34 que o Getúlio fez. Olha, a gente vai criar o voto feminino. Por que mulher não pode votar? Mulher é cidadã igual a qualquer outro homem. Então, as feministas que faziam manifestação na rua já há muito tempo, né, na Europa e tal, no Brasil esse movimento também existia. Getúlio observou esse movimento e falou: olha, essas feministas aí, elas têm razão. Mulher precisa votar, precisa participar, precisa ter direitos políticos igual a qualquer homem. Tá vendo como é difícil falar mal desse cara? Ele fez umas coisas muito boas. E aí, uma outra coisa que a Constituição de 34 tinha, nesse governo, no finalzinho do governo provisório, era direitos trabalhistas. O Getúlio escreveu lá na lei, na nova lei, né, na nova Constituição, escreveu lá dizendo, olha, todo trabalhador brasileiro tem que ter direito de se aposentar quando tiver velho, ele não pode trabalhar até morrer, ele tem que parar e continuar recebendo um dinheiro para poder descansar em paz. Esse cara tem que ter direito a férias para poder descansar todo o ano, né, para não ficar exausto de trabalho. Esse cara tem que receber 13º, um 13º salário. No final do ano ele vai ganhar um dinheirinho para mais, para ajudar ele a comprar presentes de Natal, por exemplo. Tudo isso foi ideia do Getúlio Vargas e eram coisas muito boas que ele criou lá na Constituição de 34, no final do governo provisório. Só que nessa Constituição também estava escrito assim: a primeira eleição depois do governo provisório será indireta. Ou seja, o povo brasileiro não vai votar na urna na primeira eleição, porque o Brasil ainda está meio bagunçado e tal. Quem vai votar são só os deputados e senadores. O pessoal do Congresso é que vai votar e vai escolher quem vai ser o presidente. Adivinha quem vai ser eleito presidente, então, na eleição de 34? Quem será que ganhou a eleição depois do Getúlio criar todas essas coisas novas, essas leis trabalhistas, voto feminino? Depois do Getúlio fazer tanta coisa boa, quem será que os deputados elegeram em 34 para ser o novo presidente do Brasil? Getúlio Vargas, é claro. Getúlio Vargas, então, agora foi eleito, né? Os deputados votaram nele e escolheram ele lá para ser continuar, né, no caso, presidente do Brasil. Nada muda, em time que ganha a gente não mexe, né? Deixa o velho lá, deixa o velho trabalhar, que o velho é bom. E aí, Getúlio Vargas, com as ações que ele estava promovendo, por exemplo, as leis trabalhistas, ele conseguiu o apelido de o pai dos pobres. Porque se você parar para pensar, os milionários não precisam de direito a férias. O cara trabalha se ele quiser, ele é milionário. Tá entendendo? O pobre é que tem que trabalhar para caramba. Então, essas leis trabalhistas que o Getúlio criou, por exemplo, elas influenciavam muito a vida dos mais pobres. E aí esse cara foi ficando cada vez mais popular, principalmente entre as parcelas mais pobres da população do Brasil. A galera que tinha menos grana, a galera que tinha menos condições, que morava na roça, adorava o Getúlio Vargas, porque ele tornou a vida dos caras menos insalubre. Beleza? Então, os anos 30, que foi essa época aí em que o Getúlio estava governando o Brasil, tanto no governo provisório até 34, quanto no governo constitucional até 38, que são mais 4 anos, né? 34 até 38, quando ele foi eleito, foram anos difíceis. Para você ter uma ideia, em 38 foi quando começou a Segunda Guerra Mundial, 38/39 ali foi quando os conflitos começaram com a invasão da Polônia. Durante os anos 30, enquanto Getúlio subia ao poder aqui, o Adolf Hitler estava subindo ao poder lá na Alemanha. Então, foram anos difíceis, principalmente
em termos de ideologia. E aí, nesse ponto, a gente vai falar sobre assuntos muito sensíveis, assuntos que até hoje existem, inclusive. Eu tinha falado para vocês no primeiro bimestre sobre a coluna Prestes, que foi a tentativa de um cara, Luiz Carlos Prestes, de mobilizar os brasileiros e fazer uma revolução comunista no Brasil, né? E isso significa dizer o quê? Que já existiam ideologias revolucionárias no Brasil. Getúlio Vargas tomou o poder na força bruta, mas lá na Rússia, em 1917, anos antes do Getúlio, os comunistas já tinham chegado ao poder por meio do Lenin. Eles mataram o imperador e toda a família dele e assumiram o controle do país, e assim surgiu a União Soviética, né? O primeiro país comunista do mundo, né? Foi a Rússia. Então, essas ideologias que incluem meios não democráticos, elas já estavam em plena ação no mundo. Tá entendendo isso? E não é porque o professor ele é politizado e tudo mais. Não é por causa disso, mas comunismo, mano, é uma droga. É uma ideologia que ela prevê o golpe de Estado logo no início. Ela nunca inclui democracia plena. Quer ver um exemplo? Pega um partido comunista moderno, tipo o do Brasil de hoje em dia, o PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro. Eles vão dizer oficialmente o seguinte: a gente acredita na democracia, onde o povo brasileiro vai lá na urna e elege um presidente comunista, porque esse é o certo para o Brasil. Eles querem isso, por exemplo. Mas, no programa de partido dos caras, eles vão dizer o seguinte: nas universidades, os comunistas precisam fazer a revolução intelectual. Precisamos de professores comunistas que ensinem as pessoas desde o início a serem comunistas, porque dessa forma eles vão eleger o presidente comunista e a revolução será feita por meios democráticos. Você está entendendo o que o cara está dizendo? Ele está falando o seguinte: olha, vamos invadir a escola, vamos enfiar comunismo na cabeça das pessoas, que na hora dela votar, ela vota em comunista e aí a gente vence. Isso é democracia? Claro que não é. Conhecimento que liberta é democracia. Não há nada errado em você ser comunista, desde que você tenha conhecimento o suficiente para decidir sozinho ser um comunista. Tá entendendo isso? É exatamente, Maria, é a manipulação. E no meu caso, que eu sou professor de história, isso é bastante importante. Por quê? Se você reparar bem, a maioria dos professores de história são influenciados pelo pensamento comunista, por causa desse movimento revolucionário que eu acabei de descrever. Na faculdade de História, quando a gente estuda para virar professor, as ideias que nos são passadas, todas elas têm um pouquinho de viés comunista lá no meio. Tá entendendo? E isso não é democracia, porque o conhecimento ele precisa ser completo. Na minha aula, por exemplo, eu vou falar bem do comunismo e mal do comunismo, vou falar bem do Getúlio e vou falar mal do Getúlio, e quem tem que decidir se o comunismo é bom, se o Getúlio é bom ou se eles são ruins, é você, é a sua própria opinião. Tá entendendo? Dessa forma é que o conhecimento liberta. Eu não estou aqui para manipular ninguém. Pois bem, então o comunismo ele é uma ideologia que ele sempre trabalha com a ideia de uma revolução. E toda revolução, como a gente viu aqui na Revolução de 30, lá no Vargas, é sempre um golpe de Estado. É sempre uma forma de você forçar a sua opinião sobre pessoas que não concordam com você. Isso é uma revolução, certo? Pois bem, então o Hitler, lá na Alemanha, ele também subia ao poder de forma revolucionária. O cara, ele tinha um partido, elegeu deputados, beleza, mas ele tocou fogo no parlamento. Imagina, por exemplo, um cara aqui no Brasil, chega lá no Congresso, sabe aquele prédio que tem um prato para cima e um prato para baixo? Chega lá e toca fogo na parada toda. Bah, queima tudo, destrói numa noite só. E aí ele usa essa violência que ele mesmo fez para subir ao poder e dominar o poder da Alemanha. Isso também é um golpe de Estado. A gente vai estudar o Hitler, eu vou falar mais com mais detalhes depois sobre o incêndio do Reichstag, mas o Hitler ele também fez uma espécie de revolução, ele também fez um golpe de Estado. Tá entendendo? E todas essas ideologias, elas existiam nos anos 30. Então, em termos de política, a pior época do mundo todo foi os anos 30, porque todo mundo queria matar o amiguinho para controlar o seu país. O Hitler queria matar os judeus para controlar a Alemanha, o Lenin queria matar todos os burgueses para controlar a Rússia, e no Brasil, claro, Luiz Carlos Prestes queria fazer a intentona comunista, que a gente vai estudar daqui a pouco, além de nós termos os nossos nazistas também. Sabiam disso? Nós tínhamos o maior partido nazista fora da Alemanha. Ou seja, o maior partido nazista do mundo era o Partido Alemão, e o segundo maior partido nazista do mundo era o Partido Nazista Brasileiro. Sabiam disso? Pois é.
Os anos 30 foram uma droga. Era só opinião política bosta que dava problema. Tá entendendo como é que é? E o Getúlio tinha esse pepino na mão. Falava, mano, como é que eu vou lidar com a política? Como é que eu vou ser presidente de um país onde as pessoas estão querendo se matar e, inclusive, me matar para tomar o meu lugar como presidente da República? Né? Durante o governo de Vargas, então, os grupos como os integralistas, que era um grupo fascista daqui do Brasil, e os comunistas lá da ANL, eles se manifestavam e também se enfrentavam constantemente. Só para você fazer uma comparação, imagina que você está hoje, em 2021, vendo no jornal uma notícia sobre manifestação de política. Vai ter um monte de gente na rua balançando bandeira e falando fora Dilma ou alguma coisa assim, certo? Nos anos 30, os integralistas e os comunistas, eles trocavam tiro nas praças. Por exemplo, tem uma manifestação dos integralistas lá balançando bandeira. Os comunistas subiam nos prédios ao redor com rifles e atiravam nos caras. Era literalmente desse jeito. Então, eles trocavam tiros na praça das cidades, porque naquela época era mais comum você ter pessoas armadas no Brasil. E as ideologias, elas eram todas mais violentas. Beleza? Então, eu coloquei aí na imagem para vocês darem uma olhada, uma representação dos dois principais grupos políticos do Brasil, principalmente durante o governo constitucional do Getúlio Vargas. Era com esse tipo de maluco aí que o Vargas precisava resolver. Os caras é só um humano. Pois é, né? Complicado, né, Maria? Complicado. E até hoje tem gente que defende esse tipo de ideia. Vai entender, né? Só dá maluco nessa parada. Então, do lado esquerdo, você está vendo aí o carinha com a camiseta verde e escrito aí, Anauê. Anauê é uma saudação indígena, porque os caras diziam, nós somos brasileiros, e os índios são os nativos brasileiros. Os índios são os brasileiros por excelência. Tá entendendo? E aí eles falavam oi um para o outro, e aí, beleza? Eles falavam na língua tupi indígena, que é Anauê. Então, você já deve ter visto algum filme sobre nazismo, né? Sobre o Hitler e tal. Pois bem, o Hitler, lá na Alemanha, quando ele falava oi para os amigos nazistas dele, eles levantavam a mão assim e falavam Heil, né, em alemão. No Brasil, os integralistas faziam igualzinho. Eles levantavam a mão e falavam Anauê. Tá entendendo como é que é? É o nazismo brasileiro. Basicamente, isso é integralismo. E aí, o partido integralista no Brasil era a AIB, a Aliança Integralista Brasileira. E eles eram conhecidos como os Camisas Verdes. E para você ter uma ideia, quando eu digo que esse mundo é maluco, o nego não acredita. Se você procurar aí na internet pela Frente Integralista Brasileira, o site dos caras está bem aqui. Ele ainda existe. Nós ainda temos o nosso partido nazista. Beleza? Esse aí é o site dos caras. E eles têm aqui o lema do partido: Deus, Pátria e Família. Esse daí são né, o mote, vamos dizer assim, dos integralistas. E esses caras existem até hoje. Beleza? Então, essas ideologias morreram? Não. Nós ainda temos partidos políticos e no Brasil nós ainda temos partidos nazistas. É por isso que a gente precisa estudar história para não cometer cagadas como os nossos avós fizeram. Não é mesmo? Pois bem, então esses caras aí de camisa verde existem até hoje, os integralistas ainda existem, são os nossos nazistas brasileiros, né? E aí, até no símbolo dos caras, vocês estão vendo o sigma, que é tipo um Ezinho aí, que simboliza na matemática a soma, né? Esse símbolo aí, ele é a versão brasileira da suástica nazista, né? Aqueles dois Szinhos cruzados que o Hitler fez lá. No Brasil, é o Ezinho do sigma, beleza? Vocês viram lá no site também que até hoje eles usam o mesmo símbolo. Pois bem, de um lado nós tínhamos os integralistas, esses caras, né, nazistas mesmo, que pareciam mesmo com Hitler, era uma ideologia bastante fascista mesmo, em sua origem, e do outro lado, os inimigos dos caras, o partido que se opunha aos caras, era a ANL, ou seja, a Aliança Nacional Libertadora. Um parênteses importante aqui. Professor, você está chamando os integralistas de nazistas, não sei o que e tal. Bom, eu sei que você que está vendo isso aí gravado, se você quiser pesquisar, você vai ver que existem sim diferenças entre os integralistas e o nazismo. Claro, por exemplo, eles não defendem o extermínio de judeus, não é? Mas o que acontece é o seguinte, os métodos dessa ideologia, igual eu falei, de processos revolucionários, de unir a população por meios antidemocráticos e tudo mais, ainda são os mesmos. Então é nesse sentido de ser revolucionário que eu digo que eles são os nazistas brasileiros, tá bom?
antes que venham me processar aí, porque eu estou acusando os caras de nazismo, eu entendo que existem coisas aí que eles não fazem que é igual ao do Hitler, mas o processo revolucionário fascista do integralismo é, sim, o mesmo dos anos 30, e isso aí ninguém pode negar. Belezinha? Do outro lado, nós temos a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era composta pelos comunistas dos anos 30. E aí, da mesma forma, cabe o parêntese que eu acabei de fazer aqui há pouco. Ah, professor, o Partido Comunista do Brasil hoje não defende uma revolução. Eu entendo, igual eu falei, eles defendem uma abordagem democrática para participar de eleições e tudo mais. Mas, como eu disse lá no início, eles ainda seguem um padrão revolucionário que é bosta dos anos 30 que a gente herdou até hoje, quase 100 anos depois. Belezinha? Então, ambos os lados são pedacinhos de cocô, ambos os lados são ideologias horríveis e que trocavam tiros nos anos 30, enquanto Getúlio Vargas tentava governar o país. Mas como será que era a ideologia do Getúlio Vargas, não é? Daqui a pouco a gente vai estudar isso e eu vou mostrar para vocês que o cara também não era um santo. Ele governava também de uma forma bastante fascista. Ora, ele mesmo era um revolucionário, ele chegou ao poder por meio de uma revolução, não é? Então, basicamente ninguém se salva nessa história. Todas as ideologias eram bastante violentas. Tranquilo até aí, queridos? Como se não bastasse tudo isso acontecendo no Brasil, Luiz Carlos Prestes, o líder da ANL, resolveu, ele já tinha fracassado miseravelmente com a coluna Prestes, igual eu falei, ele tentou em 1935, um ano depois da nossa Constituição, que colocou Getúlio Vargas no governo constitucional, tentou fazer um levante armado para derrubar o governo. Ele juntou alguns soldados militares ali, alguns militares de baixa patente, né, soldados e sargentos e tal, pegou em armas e tentou derrubar o governo do Getúlio na base do tiro. Claro que o Getúlio era muito inteligente, ele mesmo era um revolucionário, ele sabia lidar com esse tipo de situação, conseguiu defender o Palácio da Guanabara, lá no Rio de Janeiro, onde era a nossa capital, expulsou os comunistas e Luiz Carlos Prestes falhou pela segunda vez. Quando te disserem, o Brasil nunca passou por uma tentativa de golpe comunista. Não, nós já passamos por 3. Os comunistas já tentaram 3 revoluções no Brasil. As 3 fracassaram. Beleza? A intentona comunista foi a segunda. A primeira foi a coluna Prestes, que não deu certo. A intentona comunista, o Getúlio conseguiu acabar com o movimento, não deu certo. Também o Getúlio continuou sendo o nosso presidente, e o resultado é que o Getulhão tornou a ANL ilegal. Onde antes os caras eram um partido, agora eles eram criminosos. Getúlio falou, ele decretou lá, se você é membro desse partido aí, da ANL, você é um comunista, e comunismo agora no Brasil é crime. Você será preso por ser membro da ANL. E aí tem um monte de problema, porque tinha escritor famoso que era da ANL, tipo Graciliano Ramos, você deve estudar em português, o cara era um escritor famoso na literatura brasileira, o cara é importante, né, na língua brasileira, na língua portuguesa e tudo mais, e ele foi preso pelo Getúlio, cara. Getúlio Vargas prendeu Graciliano Ramos porque ele era membro da ANL, da Aliança Nacional Libertadora. E boa parte dos artistas, dos arquitetos, Oscar Niemeyer, por exemplo, era comunista também nessa época, ele já era um jovem comunista, também foi perseguido pelo Getúlio Vargas e assim por diante. Getúlio, então, começou a espalhar pelo Brasil um sentimento anticomunista. Foi graças a Getúlio que nós, do Brasil, começamos a rejeitar o comunismo como uma ideologia. E até hoje, 2021, os comunistas precisam se disfarçar para serem eleitos, como é o caso do PSOL, por exemplo, o partido do Jean Willis. Ele nunca vai dizer eu sou comunista, porque ele sabe que brasileiro não gosta de comunista desde o Getúlio. Ele vai dizer, não, eu defendo os direitos dos LGBTs, eu defendo o direito dos negros, defendo não sei o quê, mas se você observar o jeito do cara fazer política, ele usa esses grupos, como LGBTs, negros e tudo mais, para fazerem agitação política, manifestações que possam acabar resultando em uma revolução. Como eu acabei de dizer para vocês, essas ideologias, elas sempre têm lá no núcleo a revolução comunista como centro. Beleza? Então, seja você defensor das causas LGBTs, ou dos negros, ou do movimento feminista, ou tudo mais, cuidado para não ser manipulado por um comunista que quer te usar para fazer revolução. Tome cuidado. Beleza? Esse sentimento anticomunista se espalhava entre a população comum, a gente pobre, o povo do interior, era quem era mais anticomunista, porque acreditava mais no que o Getúlio falava, como eu falei lá no início,
eles que gostavam mais do Getúlio Vargas, ele era mais popular entre eles, enquanto os intelectuais, os professores, os escritores, como eu falei, se aproximavam cada vez mais da ideologia soviética. E isso não mudou até hoje, em 2020. Geralmente, pessoas que estudam mais, que são mais escolarizadas, que vão mais para a universidade, tendem a ser mais próximas do comunismo. Ah, professor, quer dizer que quem é mais inteligente vira comunista? Não, meu querido, é porque os professores da faculdade são comunistas, aí eles passam isso para os alunos. Não quer dizer que se você é inteligente, você é comunista. Você pode sim ser bem burro e ser comunista, ou ser muito inteligente e ser conservador. Isso não quer dizer nada, são diferenças de opiniões apenas. Beleza? Acontece então que na faculdade é mais provável de você ter acesso a intelectuais de esquerda, como são os professores, os escritores e assim por diante. Isso não mudou no Brasil nos últimos 100 anos. Tranquilo até aí, queridos? Vocês do nono ano são sempre tão calados. Se eu estiver falando rápido demais, se tiver chato, se tiver ficado dúvida, se tiver algum problema, levanta a mão, manda mensagem ou abre o microfone. Fiquem à vontade, tá, galera? E se a aula estiver chata, me avisem, por favor, porque eu fico falando aqui com vocês tão em silêncio, eu fico preocupado de estar, sei lá, fazendo do jeito errado. Tomara que esteja tudo certo, que não esteja maçante demais. Tá tudo certinho, professor. Não se preocupa não, pode continuar com a explicação. Ah, que bom. Bem, faltam só uns 10 minutinhos aí para acabar, são 5h40, daqui a pouquinho acabam os slides também. Esse conteúdo de hoje é bem rapidinho. Olha, a Amanda até saiu, oh meu Deus, tomara que tenha sido a internet que caiu e não a minha aula ruim. Enfim, a intentona comunista, então, foi a segunda tentativa de golpe comunista no Brasil, que também não deu certo, beleza? Então, os anos se passavam. Em 1934, Getúlio tinha sido eleito de forma indireta, né? E aí o mandato do Getúlio Vargas estava chegando ao fim. Ele ia governar por 4 anos, porque ele tinha sido eleito, e agora a Constituição dizia o seguinte, olha, beleza, a primeira eleição foi indireta, deputados e senadores foi que votaram, mas de 38 em diante, é o povão que vai para a urna, é o povão mesmo que vai votar e escolher o presidente. E aí vai ter candidatos, o Getúlio vai sair e a gente vai escolher outro presidente. Tranquilo? Tranquilo. Getúlio prometeu, Getúlio vai cumprir, certo ou errado? Claro, né? O Getúlio disse que ia fazer, ele disse que ia sair do poder, né? Então ele vai sair. Só que um ano antes da eleição de 38, quando chegou 1937, alguém descobriu um livro, um manuscrito, uma parada escrita, e esse livro era um plano. Os caras estavam planejando uma organização militar e tal, para o Brasil inteiro, de juntar e sincronizar ações para derrubar o governo do Vargas. Esse plano foi chamado de o Plano Cohen, C-O-H-E-N, igual está escrito aí, a ameaça vermelha. Quando o cara, o militar lá, de alta patente, o capitão lá, ele descobriu esse documento, ele falou, ai meu Deus, os comunistas vão tentar dar outro golpe de Estado, vai ser a terceira vez, é o Plano Cohen. Ele chegou lá para o Getúlio e falou, Getúlio, olha só o que eu achei aqui, o militar mostrou lá para ele. É um plano de comunistas do Brasil inteiro para derrubar você, e dessa vez eu acho que vai dar certo, porque esse plano está muito bem arquitetado, esse plano está muito, muito bem feito, e se esses comunistas fizerem isso, eles vão acabar com a democracia no Brasil e nem vai chegar a ter eleição. O nosso sonho de democratizar o Brasil não vai dar certo porque os comunistas querem dar outro golpe no Brasil. Vão fazer outra revolução comunista. Bom, diante dessa grave ameaça, o Getúlio Vargas fechou o Congresso. Falou, não, ó, tem deputado infiltrado aí, o Plano Cohen dizia lá que tinha deputados comunistas, então vamos expulsar esses deputados tudo para casa, não tem mais Congresso, não tem mais deputado, nem senador falando nada, só eu vou mandar sozinho aqui e a gente vai criar uma Constituição nova, só minha, sem deputado, sem senador. E ele criou uma Constituição nova, anulou a de 34 e criou uma nova, a de 38. E nessa Constituição, meu amigo, ele criou o seguinte, eu que mando, não vai ter eleição porque está lotado de comuna nesse país, vai ter censura mesmo, eu não quero comunista conversando com os outros, trocando ideia, a gente vai caçar comunista e vai prender e vai matar mesmo. Vai ser uma ditadura. Já que os comunistas não deixam a gente em paz, eu vou fazer uma ditadura onde o Getúlio Vargas é que manda e ponto final. Isso era o Estado Novo. Antes da gente chegar nas eleições de 38, o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado
em si mesmo. Professor, como assim um golpe de Estado? Não tinha um plano Cohen? Não era uma ameaça? Pois é. Depois de um tempo, descobriram que o plano Cohen era uma farsa. O cara que criou o plano Cohen era um amigo do Getúlio, era um militar apoiador do Getúlio. Não tinha plano Cohen, não tinha comunistas no Brasil querendo dar um golpe e derrubar o Getúlio. Era tudo inventado. O Getúlio Vargas inventou o plano Cohen justamente para legitimar a sua tomada de poder em 1937. O cara é ou não é um gênio do mal? Fala sério. O cara não só fez uma revolução, como depois foi eleito indiretamente, e aí, governando, ele deu um golpe de Estado em si mesmo e virou um ditador no lugar do presidente anterior, que era ele mesmo. Tá entendendo como é que é? O cara é um gênio. Eu costumo dizer que o governo do Vargas no Brasil foi mais inteligente do que o Hitler fez na Alemanha. As estratégias que o Vargas usava eram melhores do que as do Hitler. Ele foi genial, um gênio do mal, um ditador, mas genial. O plano Cohen era falso, foi feito por um apoiador do Getúlio e legitimou, então, a ascensão do Getúlio. Ele anulou as eleições que iam acontecer no ano seguinte, destruiu a Constituição que tinha sido feita 4 anos antes, a Constituição de 34, e começou, então, o período chamado de o Estado Novo. Getúlio agora era o ditador, ele ia governar e não ia ter eleições bodega nenhuma. Ele ia mandar até ele desistir de mandar, até ele se cansar de mandar. Era uma ditadura mesmo. Então, a partir de 1937, o governo de Getúlio Vargas se tornou uma ditadura anticomunista. A Maria está dizendo o plot, é o plot twist, né? Mudança de parada. E olha que louco, todo mundo via o Getúlio como um herói, né? Ah, ele nos livrou dos comunistas, porque o plano Cohen eram os comunistas querendo nos matar e tudo mais. E tudo era fake, velho. Na real, o cara que tinha criado um inimigo imaginário para ele ficar para sempre no poder. Se você observar bem, ele tinha chegado no poder em 1930. Já faziam 7 anos que ele estava governando o Brasil. E ele não ia sair tão cedo. Então, no mundo... Diga, Larissa, quer falar alguma coisa aí? Se abrir o microfone, pode falar. Deve ter sido sem querer. Qualquer coisa, pode clicar no botãozinho de levanta a mão, beleza? Levante a mão aí se quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Professor, como é, o governo de Getúlio durou quanto tempo? Pois é, ele governou de 1930, quando ele fez a Revolução, até o fim da Segunda Guerra Mundial em 45, cara. Ele governou por 15 anos. Tipo, ninguém conseguia tirar o cara, ele sempre dava um jeito de sair. E aí a gente pensa assim, o Getúlio saiu quando a guerra acabou, né? Sim, pois é, aí teve a eleição, depois que a guerra acabou, a gente teve um presidente chamado presidente Dutra, e aí quando chegou a eleição depois do Dutra, adivinha quem foi eleito em 1950? Getúlio. Só adivinha. Getúlio Vargas, velho. Ele se candidatou e o povo votou nele e ele virou presidente por mais 4 anos depois. A gente vai estudar isso depois. O cara é imortal, velho. Tá ligado? Ele é o Thanos, velho. Tipo, o bicho era sinistro, cara. Era sinistro. Enquanto Getúlio fazia isso no Brasil, em 37, eu falei para vocês que lá em 38 começou a Segunda Guerra Mundial, né? Nas tensões mundiais, durante os governos do Getúlio Vargas, como eu falei para vocês, ele governou o Brasil durante toda a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ficou neutro durante a guerra, ele não se envolveu. E olha como Getúlio era malaco, o bicho era esperto. Ele tinha uma ideologia semelhante ao nazifascismo. Ele fazia também os desfiles, aquela coisa militar, ele usava farda igual o Hitler fazia. Ele era meio que o nosso Hitler brasileiro também, tá entendendo? Ele era fascista também. Mas ele também era amigo dos Estados Unidos. Ele falava, ô, americano, então, eu sei que vocês me acham parecido com Hitler e tal, e vocês dois estão em guerra lá, mas o Brasil é neutro, cara. A gente não tá participando, não. Me empresta uma grana aí, velho. E aí os Estados Unidos falavam, não, beleza, a gente te empresta, mas você tem que parar de apoiar os alemães. Não ajuda o Hitler. E aí o Getúlio, não, de boa, não vou ajudar o Hitler, não, a gente é neutro. Aí os Estados Unidos davam dinheiro pra gente. Aí o que o Getúlio fazia? Chegava no Hitler e conversava, ô, Alemanha, seguinte, velho, o Brasil tá precisando de uma indústria, tá ligado? E, tipo, não tem dinheiro para construir indústria no Brasil, a gente é meio pobre e tal. E olha só, a gente é parecido, tá vendo? A gente fardado, é fascista também, a gente é primo, cara, nossa ideologia é igual tal. Dá uma força aí, Hitler. E aí a Alemanha nazista nos ajudava, nos emprestava dinheiro também. O Getúlio, durante a guerra, enquanto o mundo
se destruía, ele pegava dinheiro emprestado com os dois lados. Tá Ele entendendo? roubava os dois Ele lados. conseguia apoio dos dois, né? Tipo assim, tinha apoio de um e apoio do outro. O cara é muito esperto. Essa parada só mudou quando o Hitler falou: Ô Getúlio, é o seguinte, você tá fazendo jogo duplo aí e vai ter que escolher um lado. Senão a gente vai afundar uns barcos seu aí. E aí o Getúlio falou: Ah, afundar barco que nada, você tá de brincadeira. E aí o Hitler foi lá, mandou submarino para cá e afundou vários navios brasileiros. Quando os navios brasileiros foram afundados pela Alemanha nazista, é que o Brasil finalmente entrou na guerra do lado dos Estados Unidos. Mas isso foi lá em 1941. Tipo, durante, sei lá, um tempão de guerra, o Brasil ficou neutro, recebendo ajuda dos dois lados. Porque Getúlio, como eu vivo dizendo, era um fucking gênio. O cara era genial. Beleza? Então, durante o Estado Novo, aí nesse governo nazifascista que a gente vai estudar com mais detalhes agora daqui a pouco, o governo do Getúlio era neutro na guerra. Como eram as características do Estado Novo no Brasil? Os partidos políticos foram tornados ilegais, até a galera integralista lá do Sigma, o Getúlio baniu também, não quero nenhum partido político, é só Getúlio e ninguém mais, eu que mando, não tem nem partido nenhum. Todos os partidos foram tornados ilegais e o governo controlava o rádio e a televisão, que ainda não existia, mas se fosse hoje em dia seria a televisão, a mídia, o rádio, os jornais, as revistas, os livros. O governo controlava por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, eu vou escrever um jornal aqui dizendo que o Getúlio é malvadão. O seu jornal vai ser barrado e você vai sumir misteriosamente. O Getúlio dava um sumiço para você, você ia aparecer morto uma semana depois. Tá entendendo como é que é? A censura durante o governo do Getúlio era braba. Você não podia falar mal do Getúlio de jeito nenhum. E, principalmente, você não poderia ser comunista, porque os comunistas eram caçados no Brasil de Getúlio. Se você tivesse qualquer associação com organizações comunistas, você também era pego pelo DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, e você era suicidado. Né? Misteriosamente, você cometeria suicídio, alguém suicidava você. Beleza? Esses são os aspectos negativos do Estado Novo de Vargas, beleza? Ele era um ditador, ele era anticomunista, ele censurava, né, toda a mídia no Brasil, você não tinha liberdade de expressão no Brasil, porém, ele era um trabalhista, como eu disse para vocês, ele tinha criado as leis trabalhistas que continuaram na Constituição de 38, quando ele anulou a de 34, ele manteve os direitos trabalhistas, e desse modo não tinha espaço ideológico para a esquerda. O comunista chegava lá e falava: os trabalhadores precisam fazer greve. Os trabalhadores diziam: ô comunista, vai embora, que a gente é Getúlio, meu irmão. Getúlio é que é trabalhismo, tá ligado? Getúlio é que nos deu férias, aposentadoria, 13º e tudo isso. Então a gente gosta do Getúlio. Getúlio é tão esperto que essas leis trabalhistas que ele criou e que a gente usa até hoje, aquele caderninho azul lá da CLT lá, a gente usa até hoje, foi o Getulhão que criou. Aquele negocinho azul lá, ele não dava espaço para os comunistas conquistarem lá os corações dos trabalhadores. Tá entendendo como é que é? Ele era um gênio. Como eu escrevi aí no slide, então, ele não deixava espaço ideológico para o comunismo florescer entre os trabalhadores urbanos. Dessa forma, então, investindo pesado na indústria com a ajuda dos dois lados envolvidos na guerra, o Getúlio ele conseguiu industrializar o Brasil. Foi na época dele, então, que São Paulo começou a florescer como um polo de industrialização. A Amazônia começou a desenvolver o polo industrial amazônico, que existe até hoje, se produzem muitos bens de consumo lá, até hoje, 2021, no polo industrial da Amazônia, e assim por diante. Inclusive, se você pegar qualquer coisa fabricada no Brasil, você vai ver o selo, que é tipo uma gravaçãozinha de um passarinho voando, e escrito assim, produzido na Amazônia. Isso aí foi fomentado pelo Getúlio, beleza? Então, nesse slide aí está falando aquilo que eu tinha comentado agora há pouco, né, da neutralidade do Brasil na guerra, e ele conseguindo empréstimo dos dois lados e tal. E só no fim da guerra, sob pressão da Alemanha, é que ele se posicionou ao lado dos aliados, ou seja, do lado dos Estados Unidos, contra os nazistas, mesmo seguindo uma ideologia fascista. O cara era um fascista no Brasil que resolveu se posicionar contra os fascistas, os nazistas lá na Alemanha e da Itália, na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, o resultado do governo do Getúlio, principalmente durante a guerra, que a gente também vai estudar, foi uma intensa industrialização do Brasil, além de uma imensa popularidade do Getúlio Vargas, até o fim do Estado Novo, em 45. E até hoje, inclusive, porque até eu estou aqui falando bem do cara, apesar de ele ter sido um ditador monstruoso,
que mandou matar um monte de gente, né? Getúlio era um cara sinistro, mas ele era um gênio do mal. E é por isso que eu costumo dizer que ele foi o maior presidente da história do Brasil, porque o cara era cabuloso. Ele fez um monte de coisa boa, mas também cometeu um monte de atrocidades. Beleza? Então, só passando um resumão para vocês, que eu também vou colocar no Google Classroom, os governos de Getúlio foram feitos em fases. Primeiro foi o governo provisório, lá na Revolução, de 30 até 34. Depois o governo constitucional, quando ele foi eleito pelos deputados, de 34 até 37. Depois teve o Estado Novo, que foi quando ele deu o golpe militar lá do Plano Cohen, de 37 até 45, quando acabou a guerra. E, por último, ele foi eleito já no Brasil democrático em 1950. Mas isso é assunto para a próxima aula. Meus amiguinhos, fiquem atentos na atividade, que vai estar tudo lá no Google Classroom, beleza? Tanto essa aula gravada, quanto vídeos complementares, quanto textos complementares. Eu vou colocar mais artigos interessantes lá sobre a vida de Getúlio. Se você gostou da aula de hoje, dá um joinha no meu vídeo lá no Facebook, esse vídeo aqui, no Facebook não, perdão, no YouTube. Esse vídeo vai estar lá, beleza? Acessa lá o canal, dá uma curtidinha lá de boa, divulga para a galera que perdeu a aula ao vivo, para seus colegas de turma aí, beleza? E como eu falei no início da aula, tirem o atraso das atividades de vocês que estiverem pendentes, para você não perder a nota para o primeiro bimestre, beleza? O primeiro bimestre será fechado, acredito que já na semana que vem, então fiquem atentos para não perder nota. No mais é isso. Para a galera da gravação, vou desligar a gravação agora. Um abraço para vocês. E para a galera